Olá, eu sou a Doris e esse é o canal Web Sem Fronteiras. Hoje eu vou dar continuidade às configurações globais que a gente já tinha iniciado no vídeo passado e hoje eu vou falar basicamente sobre fontes, tanto para títulos como para textos, enfim, tudo que vocês devem começar a configurar antes de iniciar qualquer projeto no Oxygen. E por que disso? Porque vai economizar bastante tempo, ok? Bom, para acessar as configurações globais de fontes, basta vir nesse ícone aqui e apertar em configurações e configurações globais. E aqui a gente vai encontrar as fontes. Bom, o Oxygen, por instrução básica, assim, ele já vem com as fontes do Google Fontes Integradas. Então aqui, se vocês pegarem e abrirem aqui, vai ter uma série de fontes já listadas. E se por acaso a fonte que vocês estão buscando não estiver aqui listada, basta digitar aqui e se ela for uma fonte do Google Fontes, ela irá aparecer. Por exemplo, ontem eu estava testando uma que eu tinha achado que era Carla. Então tá aqui, ó, eu coloquei, ela é do Google Fonts, então ela aparece aqui. Bom, esse display fontes é basicamente para os títulos e o texto é o corpo do texto normal. Aqui embaixo, meio escondidinho, tem ainda outras configurações que se referem ao peso dessa fonte. Então, por exemplo, essa fonte Carla, ela tem a possibilidade de vários tipos de peso, desde o mais fininho, que é 200, até o mais gordinho, que é 800. Okay? E aqui, por exemplo, a Montserrat, que estava pré-configurada já, ela tem um pouco mais, ó, ela tem 100 de peso até 900. Ok? 100 é bem fininha e 900 é bem gordinha. Bom, a gente vai ver isso mais tarde. Normalmente, os designers aconselham que um site não deve ficar muito poluído com fontes e que se deve se utilizar, assim, ó, duas fontes para compor todo o site, para não ficar muito confuso. Isso é uma prática do bem, assim, que é seguida por muita gente. Tem sites que tem uma fonte só, e isso é possível porque tu pode jogar com os tamanhos, com o peso, com a cor. Então, o site ele fica mais harmonioso se tu usa um número limitado de fontes. E por isso que normalmente se utiliza duas. Normalmente se utiliza uma para os títulos e outra para o corpo, certo? Então, esse jogo é legal ser seguido. Sites que tem muitas fontes fica muito confuso. Bom, eu achei um site aqui muito legal que te dá exemplos disso, que é o FontPy. Ele te mostra várias possibilidades de fontes que são usadas. Por exemplo, aqui, ó, esse site aqui, ele utiliza duas fontes. Uma é essa e a outra é essa aqui, ok? E o mais legal é que tu pode clicar aqui e escrever um texto para ver como é que fica. Tu pode também colar um pedaço do teu texto aqui para ver como é que fica. Vamos ver. Vamos ver como fica. E ele fica assim, escritinho. Essa letra aqui, a Nunito, ela é muito utilizada em sites. Vamos ver uma que é mais diferente aqui. Ó, essa aqui é mais quadradinha, enfim, tem uma... Essa aqui é mais curtinha, mais juntadinha, essa aqui também, ó. E o mais legal desse site também, que além dele te mostrar as fontes, ele te dá a dica das palhetas que foram usadas aqui, ó. Então, dá para te ter fazer uma ideia bem bacana.
Eu acho bem legal e dá para explorar, assim, tem aqui as principais fontes do Google, aqui as fontes mais populares, enfim, tem várias informações nesse site aqui que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha e até se inspirar. Mas vamos supor que tu não conhece muito de fonte, mas tu estava navegando por aí e encontrou uma fonte num site que tu falou, nossa, que fonte legal, como é que deve ser o nome dessa fonte aqui? Eu quero capturar essa fonte pro meu site. E aí tem uma dica bem legal, que é uma extensão do Chrome que se chama Fontes Ninja, okay? Que é esse iconezinho aqui. E se tu clicar nele, é muito legal, porque ele abre e já de cara ele faz uma análise da página que tu tá. Por exemplo, aqui eu abri uma Wikipédia só para fazer um teste, e aqui ele está me dizendo que essa página utiliza basicamente dois tipos de fontes, ó, tá aqui elas. É o que eu estava falando antes, geralmente se coloca só duas fontes. E aí quando tu passa o mouse por cima das fontes, ela já vai te dar o nome da fonte, o tamanho, o espaçamento dela, a altura e a cor. Então aqui eles estão usando Georgia para os títulos, deixa eu até ver, ó, aqui também, aqui também. E para o corpo, eles estão usando a sans serif, ó, e já te dá o tamanho, a altura, o espaçamento e a cor da fonte. Então é muito legal, porque daí tu tem uma ideia exata de como é que fica essa fonte. Eu gostei da fonte e já tenho uma ideia do tamanho, porque isso a gente vai ver mais tarde como é importante essa coisa de saber os tamanhos para diagramação, mas tudo isso vai depender do tipo de projeto que tu está usando. Um outro exemplo, eu abri essa página aqui do Orange, que é uma página de uma multinacional, e ela, em todo o site, ela utiliza uma letra só, uma fonte só, quer ver? Aqui, ó, que legal, vamos abrir aqui de novo o Fontes Ninja. Ele vai me configurar, não, ele também está usando duas, ó. Mas é basicamente a Helvética que ele usa em quase tudo. Ah, uma coisa, em cima de imagens ele não pega, ele só vai pegar onde for textos. Ok? Aqui, ó, texto, texto, Helvética, Helvética, sempre, ó. E aí ele joga com pesos e com as cores, né? Ó, onde é logotipo, ele não pega aqui, ó. Aqui é imagem, ele não pega. Mas onde for texto, ele capta bem legal, ó. Então, na verdade, basicamente, ele está utilizando a Helvética aqui em todo o site. Eu não achei, até agora, eu não achei onde é que está o Open Sans aqui, que ele falou que também tem. Só tô achando a Helvética mesmo, vamos ver. Só ela. Então é isso. Vamos voltar lá para o Oxygen? Bom, continuando aqui nas configurações globais, agora a gente vai passar para os títulos. Os títulos correspondem ao H1 até o H6, ok? Bom, dependendo do projeto, vocês vão poder configurar aqui o tamanho dos títulos. E também, em caso de dúvida, dá para utilizar aquela extensão do Chrome que eu indiquei antes, né? Que dá para ter uma noção bem boa de tamanhos e com isso a gente pode se basear. Mas como é que funciona isso? Bom, normalmente o H1 ele é de um tamanho maior e depois ele vai diminuindo conforme o projeto, né? Então aqui o meu H6, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele está em 22 pixels e o H1 está em 48. Bom, o que mais que tem de configurações aqui?
Aqui tem o peso da fonte, né, que aqui vai de 100 até 900. Eu aconselho deixar sempre sem nada marcado, tá? O espaçamento das linhas até pode deixar que não tem tanta importância. E a cor eu também aconselho a não deixar nenhuma cor selecionada. Eu já vou mostrar já já o porquê. Bom, vamos adicionar uns títulos aqui. Primeiro eu vou adicionar uma seção. Essa seção eu vou deixar ela com posicionamento vertical para ficar um título debaixo do outro e vou centralizar para ficar mais visível. Então, eu vou adicionar aqui o meu primeiro título e esse título sempre assim, ó, para quem está começando no Oxygen é muito importante se antenar para esse tipo de coisa. Toda vez que eu adicionar um título, ele por definição, vai sempre falar que esse meu título é um H1. Quer ver, ó? Eu vou adicionar agora outro título. E ele, de novo, vai me dizer que é um H1. Mas, na verdade, esse aqui vai ser, para mim, um H2. Ok? Vamos adicionar um outro aqui, que vai ser o meu H3. Vou adicionar um outro que vai ser o meu H4 e vou adicionar um outro que vai ser H5 e um outro que vai ser o meu H6. Eu tô fazendo assim, colocando um por um, já para ir estimulando, para te estimular a ver que sempre que tu adiciona um título, tu não pode esquecer de ver aqui o que esse título corresponde, se ele é um título principal ou se são secundários. O tamanho da letra, não é que o H1 seja com letra grande e o H6 seja com letra pequena. Não, isso não significa que aqui o tamanho vai diminuindo. Claro, vai diminuindo por uma questão de lógica, mas o que significa o H1, o H2, o H3, na verdade, é uma hierarquia de títulos. Então, o H1 seria o título principal, o H2 seria o subtítulo, o segundo título mais importante, o H3 seria o outro, né? E assim sucessivamente. Normalmente a gente usa H1, H2, H3 e olha lá, H4, H5, H6 eu quase nunca uso, tá? Mas isso aqui é só para exemplo de texto. Então aqui tá as minhas configurações, eu fiz em tamanhos decrescente, ó, 48, 38, 32, 28, 24 e 22, só que esses tamanhos aqui vai depender do tamanho do projeto que eu estou fazendo. Por que eu não vou configurar a cor? Porque olha só o que acontece. Se eu, por exemplo, aqui colocar uma cor no H1, cadê ele? Eu tô aqui no H4, vamos lá para o H1. O H1 tá aqui, eu vou colocar uma cor aqui, olha aqui, ó. Todos os que estão embaixo do H1 vai herdar essa cor. Aqui, ó, eu configurei aqui para o H1 essa cor aqui, e aí todos os outros meus Hs vão herdar essa cor. Vamos fazer um outro exemplo aqui com H4, ó. Eu vou vir aqui e vou pegar uma outra cor, verde. Coloquei aqui e tudo que tá debaixo vai me herdar essa cor. Então, para evitar problemas, eu acho melhor não ter nada configurado aqui. E aí, quando tu usar, por exemplo, tu vem e configura aqui a cor do texto. Agora, claro, isso vai depender muito do projeto que tu está desenvolvendo. Por exemplo, se tu está fazendo um site onde todos os teus títulos vão ter uma determinada cor, já configura essa cor, não tem problema nenhum, ok? Mas se antena sempre a isso, que várias partes aqui do oxigênio tu vai ver que essa propriedade de herança, ela é muito presente. Então aqui é um caso muito típico disso, que a cor que está no primeiro título aqui no H1, se tu definir ela, ela vai definir para todos os outros do bloco, certo? Bom, com
Aqui eu acho que eu não tenho mais nada para falar dos títulos por enquanto, nesse primeiro vídeo. Aqui no body texto são as configurações do texto normal, do bloco de textos. Então, vou vir aqui, vou adicionar um texto. Ele me adicionou aqui de baixo, eu vou pegar ele, eu não quero que ele fique aqui, eu quero que ele venha mais para cá, tá aqui ele, ok? Tá aqui o meu texto, e aqui tá as configurações do meu texto. Eu até vou tirar essa aqui, porque essa aqui era uma outra configuração que eu vou ensinar mais tarde para vocês. Mas por enquanto a gente vai ir pelo basicão mesmo. Então aqui eu defino, por exemplo, o tamanho da minha fonte, que vai ser, por exemplo, 16. E o corpo, o tipo de grossura que eu vou querer, o tipo de peso que eu vou querer para essa letra, tá em 400. 400 significa um peso normal, certo? Quanto mais para cima, mais fininho, ó, se eu colocar aqui vai ficar bem fininho, se eu colocar aqui embaixo vai ficar muito gordinho. Então, normalmente, para texto, para corpo de texto, a gente usa o 400. E aqui a altura da linha é muito relativo, vai dependendo do projeto também. Mas 1.2, 1.3 é o que mais se utiliza. E normalmente, para os textos, aí sim a gente pode configurar uma cor padrão, né? Normalmente é uma cor escura, tá? Um cinza ou um preto, não sei, ok? Mas assim, ó, geralmente é uma cor mais escura. Por que isso? Porque a cor normalmente escura com um fundo claro, ela cansa menos. Então, normalmente a gente pode utilizar uma cor escura num fundo claro que não vai dar erro nunca, ok? Bom, eu acho que sobre textos e títulos, eu acho que era isso que eu queria falar. No próximo vídeo, então, a gente continua com as configurações globais.